Sejam bem-vindos a mais um Policast. Nós estamos agora com um episódio novo, onde eu estou recebendo aqui o Adriano Marques, que é empresário, escritor e pai de família. Adriano, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra, é um privilégio receber você aqui e compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aí. Bora falar um pouco mais sobre empreender, sobre escalar em negócio, sobre os princípios, né, os pilares que nos levam a ter resultados assim como eu tive e tô tendo, todas as pessoas podem ter. Maravilha, que bom. Então, eu fico muito feliz. Eu sei que todo mundo que está nos assistindo também vai se inspirar com a sua história, com essa trajetória de sucesso. Compartilha pra gente, começa aí contando um pouquinho de como foi a sua carreira, de como você iniciou, pra gente entender aí todo o seu processo. Bora. Então, primeiramente, obrigado a todos aí que estão assistindo, que vão assistir esse podcast. E vamos lá. Então eu comecei a empreender, eu falo assim que eu comecei a empreender desde cedo, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a sair de casa, vender, fazer minhas primeiras vendas. E eu comecei com o que eu tinha. Uhum. Na época, meu pai e minha mãe, eles não tinham muita condição, porém eu tinha sempre vontade de ter coisas. Sim. As crianças sempre querem ter coisas e tal. E meu pai não tinha condições de me dar as coisas que eu queria. E eu percebi que eu podia fazer dinheiro vendendo coisas. Muito e aí eu bom. comecei a vender geladinho aos 12 anos de idade, já ali rompendo a vergonha, rompendo muitas barreiras, que na minha época, tipo, vendedor era tipo algo que qualquer pessoa fazia. Sim. Porque eu lembro que Verdade. eu lembro que a minha mãe uma vez ela falou, ela acompanhava eu em entrevistas, né, de emprego. Depois de algum tempo, depois de 12 anos de idade, eu comecei a vendi geladinho por um tempo. Mas aí depois você volta pra escola, volta pra realidade, aí depois, com uns 17 anos, minha mãe foi me levar em alguns lugares pra começar a buscar trabalho. E aí ela chegou e falou pra o dono do Walmart, inclusive, falou assim: moço, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então na minha época era isso, né? Nossa, então era meio taxado ser vendedor, né? Era meio Sim. vergonhoso, vamos dizer, ser vendedor. É tipo assim, você não deu certo em nada, vai ser vendedor. Exatamente. Então, mais ou menos essa pegada. E aí eu continuei, dei continuidade na minha trajetória como vendas e comecei a trabalhar em vários outros lugares, buscar vários outros degraus, achando que eu ia achar o tão sonhado trabalho que eu me adaptaria e de fato eu me sentiria feliz fazendo com aquilo que eu estava fazendo. Porém, eu não encontrava esse lugar porque eu nunca trabalhei focado no dinheiro. Eu sempre Sim. trabalhava focado em entregar aquilo que me pediam para entregar sempre a mais. E aí eu trabalhei em várias coisas, muitos trabalhos, muitos bicos, né, muitos freelances, até que eu comecei a empreender. Então eu comecei a trabalhar de CLT, trabalhei uns 10 empregos de CLT, mas diversos, desde trabalho de motoboy, trabalhar de garçom, depois trabalhei de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, maître, depois trabalhei como cobrança, sabe, aquele telemarketing que você fica ligando para as pessoas que estão devendo, e entre outras coisas. Aí depois eu comecei por fim, trabalhei numa empresa que prestava serviço para uma indústria farmacêutica, que era trabalhava na época prestava serviço para Essilor, que era de lente de óculos e tal, e fazia entrega. Aí numa dessa, um dono de uma empresa falou: Adriano, cara, você é muito comunicativo, tal, você nunca pensou em trabalhar como vendedor? Daí eu falei assim: cara, mas eu acho que eu não tenho potencial para vender do jeito que vocês vendem. Eu sempre vi ele discutindo com o vendedor dele por conta de meta e tal. Uhum. E eu achava que aquilo ali ia trazer algo não muito bom para mim, e eu tava meio que fugindo. Aí ele falou assim: cara, mas pensa nisso, cara, você é bem comunicativo, talvez acho que vai ser bom para você. E eu tava fugindo de algo que era o meu propósito, porque eu achava que não ia trazer algo de bom, porque eu não queria ficar discutindo com as pessoas por conta de vendas. E aí daí ele falou: cara, mas vamos conversar, pensa nisso e tal. Aí eu voltei a trabalhar e tal. Aí no outro dia ele falou: e aí, pensou? E eu ia fazer entrega pra ele, ele pensou. Eu falei: cara, não tive tempo de pensar ainda, mas qual que é a proposta? A gente sempre tem que pensar em algo sempre bom, né? Ele falou assim: cara, primeiramente, quanto você ganha aí? Daí eu falei assim: cara, por mês aí hoje, pra mim trabalhar bem, era 2008, aquela época, eu ganhava R$1.500. Trabalhando de motoboy, fazendo entrega e tal. E era feliz trabalhando com aquilo que eu Gostava trabalhava. do que fazia. Daí ele falou assim: quem sabe se eu te oferecer o dobro que você tá ganhando, você consegue pensar? Aí eu falei assim: cara, vou dar uma pensada com calma e vou falar com o meu chefe e volto a falar com você. Aí eu falei com ele, aí ele falou: cara, feliz demais por você, mas triste que eu vou perder você porque eu não tenho como cobrir essa proposta.
E ali eu comecei minha trajetória como vendedor. Só que ele já me via como vendedor, só que ele me colocou como auxiliar de financeiro. Porque ele não queria, tipo, me perder. Ele falou, cara, eu vou preparar você pra depois eu te jogar na rua pra vender. E eu trabalhei 6 meses como auxiliar de finanças naquela empresa. E aí fui pra parte de vendas logo depois. E aí ele falou, Adriano, mas fica tranquilo que se você não der certo vendendo, o teu lugar vai estar garantido aqui. Aí passou 2 semanas, ele tinha colocado uma outra pessoa no meu lugar. Eu falei, cara, tem que dar certo nesse negócio, senão eu tô ferrado. Só tenho essa opção, não existe um plano B, só tem o plano A. E aí no primeiro mês eu consegui conquistar a meta de vendas que eles não estavam batendo há 3 meses. Aí eu me identifiquei naquele lugar. E aí eu falei, cara, esse lugar aqui é o que eu preciso estar e eu quero ficar trabalhando com vendas. Eu comecei a estudar sobre vendas e tal. Ele me deu um livro na época, até se vocês quiserem anotar, Bíblia das Vendas, Bíblia do Vendedor, né? Muito bom. É muito bom esse livro. E aí eu comecei a ler esse livro, falei, caramba, essa Bíblia de vendas, meu Deus do céu. Eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. E a hora que eu ganhei a primeira comissão, eu falei, cara, era maior que o salário que eu tinha ganhado. Eu falei, daí eu já não me via mais sem trabalhar com as vendas, né? Por conta da comissão e tal. E ali foi crescendo aquela vontade. E aí depois eu trabalhei 8 anos, né? Não nessa empresa, né? Mas eu trabalhei no geral, na indústria farmacêutica, eu trabalhei 8 anos. Depois fui supervisor, depois subi a gerente. E aí em 2018 eu rompi a minha ponte. Porque tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Minha esposa tinha falado assim, o seu tempo nesse lugar já acabou. Você está só insistindo em algo que não... Esse ciclo já se encerrou. Não vai escalar, você não vai atingir o seu potencial máximo se você ficar aí. Aí só que eu fiquei insistindo, depois que ela falou, eu fiquei insistindo um tempo. Aí um dia eu tomei uma decisão, foi o pior dia que eu tomei a decisão. Porque a gente tinha pego todo o nosso fundo de garantia, tinha dado num apartamento, eu sou de Curitiba. Sim. E aí, resumindo, a gente não tinha comissão, não tinha nada. Eu simplesmente cheguei e pedi a conta. Do nada, cheguei pro diretor e pedi a conta. E aí ele falou, cara, como assim, cara? Na verdade, a gente não pediu a conta, não é que eu pedi a conta, mas eu rompi um contrato, que eu tinha um contrato com eles. E a gente rompeu o contrato nessa época. E você ainda, nesse momento, não tinha outra coisa prevista? Não tinha nada previsto. Foi em 2018 e uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer era trabalhar mais com médico. Eu acho que isso é importante, quando o inconformismo chega. Né? Você pode até não ter clareza do seu futuro, do que você vai fazer, mas uma certeza você precisa ter, que ali aonde você está, você não quer mais. Né? Eu acho que isso é muito importante, isso nos ajuda muito. Né? E eu vejo que nesse processo que você compartilhou, aí, naquele momento, no comecinho, onde você não se sentia capaz, e ali aos pouquinhos você foi pegando essa confiança, você foi entendendo, eu acho que foi um despertar também, disse, nossa, eu realmente acho que esse é o meu propósito, né? Esse é o caminho. Perfeito. E foi nessa hora que eu simplesmente tomei essa decisão, mas não tomei uma decisão correta. Hoje eu falo pra você, se você tiver que tomar uma decisão de estourar sua ponte, programe esse estouro da ponte, porque se você fizer isso sem ter nada garantido, eu acredito que você vai passar por poucas e boas. Eu passei por poucas e boas e toda a minha família passou junto, então não foi legal, mas eu vou contar mais um pouco. E aí em 2018 eu rompi essa ponte, estourei a ponte e entreguei, tinha carro, tinha tudo, vamos dizer que eu era bem remunerado, tipo, tinha mais ou menos, chegava mês que eu batia 30 mil reais, assim, tipo, pra uma pessoa que prestava serviço na época, pra mim era bom esse valor, bom. Sabe? Só que de um dia da noite pro dia não tinha nada. Eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, a gente chorou junto. Falou, você é maluco, você é doido, como assim? Você ofertou tudo que você tinha ali naquele Ela falou, como é que você fez isso? Porque eu falei pra ela, mas você não falou que tinha acabado meu tempo nessa empresa? Eu fiz o que tava sob a palavra. Ela falou, mas você tinha que ter preparado, seu doido, seu maluco. Só que eu não queria mais trabalhar com médico. Sim. Entende? E aí eu comecei a fazer várias outras coisas. Coisas doidas. Comecei a comprar pallet na época, para poder transformar em imóveis, fui abrir barbearia, fui fazer várias coisas fora do meu know-how, que eu tinha autoridade. E aí fui fazendo várias outras coisas sem querer voltar para aquele lugar, e eu fiquei 2 anos nisso. E aí chegou um momento que tava 4 aluguéis atrasados já da onde eu morava, lá no Sobrado, no bairro Boqueirão, em Curitiba. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E em 2020 eu abri um canal no YouTube. Inclusive tem um canal no YouTube com 125 mil inscritos. Ótimo, qual o canal? É Adriano Marques mesmo. Perfeito. E aí, inclusive, eu parei de gerar conteúdo, tem que voltar, tem que retomar esse canal aí.
E aí eu comecei falei, cara, eu vou começar a dar certo em alguma coisa, tem que ir pro digital, porque estourou a pandemia nessa época. E aí eu ficava ali fazendo vídeo, fazia uns 5 vídeos por dia, mais ou menos. Só que eu nem sabia dessa história de monetização, nada, de ter 1.000 para poder, 1.000 inscritos para poder monetizar com 4.000 horas assistidas e tal. Eu nem sabia desse rolê. Mas eu fui fazendo vídeo voltado para a área de finanças. Porque eu tinha feito alguns cursos também sobre finanças, falei que queria ensinar o povo a como mexer com dinheiro e tal. E aí eu montei esse canal e deu certo. Compartilhar o conhecimento que você tinha, né? A autoridade nessa área, e você tinha esse intuito, na verdade, de compartilhar isso com outras pessoas. Era essa a ideia. Isso. E aí eu abri o canal, deu certo. Tanto que naquela época, 2020 para 2021, a gente faturou, acho que 190 mil reais. Com um canal que começou do zero, literalmente. Do zero, exatamente. E eu nem sabia que podia monetizar. E aí eu fui fazer a escola de YouTubers, acho que todo mundo conhece a escola de YouTubers, eu fiz a escola de YouTubers para entender mais como é que funcionava e tal, aí aprendi muito como ser um profissional de YouTube e tal, mas eu fazia edição, thumbnail, tudo sozinho. Tudo no começo a gente faz tudo sozinho, né? Tudo sozinho. E ali eu tava em paralelo, porque aquilo ali eu não tava ganhando dinheiro, porque até monetizar, até vinha a mensagem do Google e tal. Com certeza. Demorava em média uns 6 meses e tal. E aí em paralelo eu tava fazendo outras coisas. E aí um dia minha esposa falou assim, amor, você tem tanta autoridade com esse negócio de indústria farmacêutica, de médicos, você tem tanto relacionamento, 8 anos de relacionamento, por que você não faz algo voltado para essa área? E aí eu não queria, falei, você sabe que eu não quero, esses médicos e tal, eu não aguento mais e tal, cara chato, e ficar esperando e tal. Ela falou assim, cara, mas talvez você tá fugindo de algo que você já tem pronto. Sim. Pensa nisso. E aí eu fiquei meio indignado aquele dia, porque eu tava no YouTube, falei, você fica fazendo esses vídeos aí, não traz nada pra você, não traz nada de retorno, eu não tava trazendo ainda, né? Eu sei que você vai ser um cara muito bem sucedido no digital ainda, vai inspirar com muita gente sobre isso, mas ainda não é o momento, porque eu tava vivendo um momento difícil, que eu tava com 4 lugares atrasados, tava com uma situação difícil realmente financeiramente, e ali realmente eu tipo, me vi numa situação, falei, cara, o que eu vou fazer? Falei, vou ouvir minha esposa. E aí mulher tem essa sensibilidade, né? Aí eu peguei um projeto que tava já pronto, e aí eu liguei para um médico de Manaus, Curitiba para Manaus, olha a conexão doida. E aí eu falei com ele... Rompendo fronteiras. Totalmente. E aí eu compartilhei com ele do projeto, só que acontece, muitas das vezes as pessoas não sabem, mas quando você sai de um trabalho, você está defendendo uma marca, seja de serviço, de produto, as pessoas estão focadas naquela marca, naquela empresa, naquele brand, naquele produto. Então, quando você sai, não é o seu nome, não é o que você vai criar do zero que você vai trazer resultado. Então, demora para você construir resultado. Então... Ali quando eu liguei para aquele médico, ele tipo falou, beleza, você pode fazer, não, achei legal o teu projeto e tal, mas vamos ver se dá resultado primeiro, né? Tipo, olhei assim, cara, tipo, me sentiu nada, né? Falei, cara, tantas vezes eu fui na sua clínica da consultoria, porque a gente dava consultoria financeira e de vendas, para poder fazer com que os médicos fizessem mais exames, vendessem mais procedimentos cirúrgicos, tivessem mais consultas, então esse é o trabalho que eu fazia dentro das empresas. E aí eu fiz um projeto parecido, só que um projeto individual meu. E aí eu falei, ele falou, cara, se der resultado, a gente pode conversar, né? E aí eu peguei e falei, cara, vou apostar tudo minhas fichas. De novo, fui lá. Deu nada. O que eu tinha era o quarto aluguel, que eu ia pagar, senão eles iam tomar a casa. E aí eu falei com a Ana, eu tô indo. Peguei, comprei a passagem, e era na pandemia, tinha poucos voos. Eu comprei a passagem e fui pra Manaus. Fui lá, fiquei uma semana trabalhando, fazendo o que eu sabia de fazer de melhor. E fiz. Fui lá, treinei a equipe, vi equipamentos que não estavam fazendo exames, pessoas que não estavam performando porque estavam no lugar errado, tipo, pessoas que eram comunicativas, que deveriam estar na frente, estavam em escritório, entre outras coisas. A gente foi mudando, fazendo algumas mudanças. E ali poucas coisas que a gente fez durante a semana, que pra gente que tem autoridade, que está acostumado a trabalhar com isso, pra nós é poucas mudanças, mas que trazem resultados relevantes. Significativos. E você falou um ponto importante que eu gostaria de ressaltar quando a gente fala de pessoas, né, dentro da empresa. O quanto é importante a gente entender do comportamento, dos tipos de temperamento, porque cada um tem um perfil comportamental, um é mais analítico, o outro é mais extrovertido, e aí às vezes você pega uma pessoa que é super extrovertida, que podia estar ali no comercial, no atendimento direto com o cliente, e você coloca aquela pessoa ali no escritório, de frente a um computador, para passar o dia sentado, você sufoca aquele profissional. E ele não vai te trazer o retorno esperado, mas não por culpa dele, mas porque uma vez a gente, como gestor, não soube fazer essa leitura do perfil comportamental e adequar ele ao cargo correto. Sem dúvida. Estão ocupando o lugar errado, né? Exatamente. Não vai trazer retorno para a empresa. Então, como você falou, simples atitudes assim que trazem um impacto positivo ou negativo grandioso dentro de uma empresa. Sem dúvida.
E ali eu fiz esse trabalho com eles lá, fiquei uma semana e tal. E aí tinha equipamento que estava parado, não estava performando. Aí sempre o médico fala, mas não tem dinheiro pra comprar novo equipamento. Não é que não tem dinheiro, o dinheiro tá canalizado no lugar errado. Sim. O equipamento que não tá fazendo exame é porque a pessoa não sabe vender os exames, ou propriamente o médico não cria uma estratégia, ou mesmo aquele equipamento não tem demanda para aquela clínica. Aí você vende aquele equipamento, o meu papel falou, cara, vamos colocar para vender esse equipamento, aí com o dinheiro desse equipamento você comprou outro equipamento que traz muito mais girando. exames, que é o equipamento que ele não tinha, ele estava fazendo exame fora. Então a gente fez esse trabalho e tal lá, beleza. Aí fui embora para Curitiba e demorou lá os seus 15 dias e nada. E aí já tava ouvindo poucas e boas, né? Porque esse aqui, aí eu mesmo tava me culpando, falei, cara, que tiro no pé. O que eu fiz? Mas enfim, aí no 17º dia ligou o financeiro do médico e falou assim, Adriano, o doutor pediu o teu Pix, porque ele quer retribuir o que você fez aqui na clínica, não só nessa unidade, mas ele quer que você volte para cá. Uau. E faça nas outras 7 unidades do corpo clínico. Aí eu falei assim, eu passei o Pix pra ele, nem tinha falado valor, nada, ele me depositou R$8.000, que parece pouco, mas pra mim que tava naquela situação lá, o que mais eu lembro, que eu fiquei muito contente, porque foi o primeiro dinheiro que eu fiz com o know-how que eu tinha. Então o que eu falo pra vocês? Não enterre o seu know-how. Muitas vezes as pessoas vêm pra Alphaville, ou pra qualquer outro lugar que elas vão, mas aqui pra Alphaville geralmente, elas vêm aqui atrás de coach, atrás de mentoria e tal, e elas param de fazer aquilo que ela tem autoridade há anos para resolver ser coach, para resolver ser mentor de uma área que ela acabou de aprender. Então não façam isso, não enterrem o seu know-how. Eu tava querendo enterrar o meu know-how, 2 anos fiquei tentando enterrar o meu know-how e não foi legal para mim. Quando eu coloquei o meu know-how em prática com o método que eu já tinha, as coisas começaram a melhorar, foi um romper, literalmente, né? E como a gente atrasa o nosso processo quando a gente não entende isso. Demais. Né? Você fica ali, tipo, patinando e você não sai do lugar e a gente perde tempo, né? Quando a gente realmente não tem essa visão e esse olhar que você trouxe, poderia estar vivendo a plenitude do propósito bem antes, mas a gente acaba, tipo, retardando isso e deixando isso um pouquinho mais para frente. Interessante que isso não faz muito tempo, né? Porque você falou 2018. Que já foi 2018, na pandemia. 2018 eu fiquei batendo cabeça até 2020, aí 2020 eu comecei o negócio. E interessante que aí depois quando você passa por essa transformação, você pode transformar outras pessoas. Inclusive teve um casal que sentou na minha mesa, não muito tempo atrás, eu acredito que mais ou menos 1 ano, eles fizeram aniversário agora há pouco, e eles estavam contando a mesma história. Falou assim, cara, eu tô batendo cabeça com isso, com aquilo, eu já pergunto, o que você faz, o que você é autoridade? Cara, eu vim de tal região, tal cidade, eu sou profissional de educação física e a outra pessoa é profissional de corretagem. Falei, quanto tempo nessa parte de educação física? Falei, cara, eu tinha rede de academia, mais de 10 anos. Eu falei, como assim você tá querendo ser coach, cara? Você pode pegar a ferramenta de coach e você pode potencializar esse negócio que você tem know-how há mais tempo. Falei, eu tentei fazer dessa maneira, não deu certo. Então essa é a minha história. Se eu fosse você, eu abriria uma academia com um jeito diferente aqui em São Paulo. Pegaria todo esse know-how que você tem de autoridade e eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Já deu certo, porque você já teve rede. Sim. Só que agora você está querendo pegar um atalho de 10 anos para fazer algo que você acabou de aprender. Então pode ser que dê certo, mas vai levar talvez 10 anos ou mais. Ou a não ser que você não gosta de fazer o que você faz, porque eu vejo que você é um cara que cuida da sua saúde, o cara cuida da saúde dele, vai na academia, tudo, e então você é cliente do seu próprio negócio. Se você é cliente do seu próprio negócio, você é autoridade pro seu negócio. Então faz sentido você abrir uma academia. E não esperar para abrir. Abra agora. Eu só joguei essa bomba e aí falei com a mulher dele, falei, e você que é corretora? Falei, inclusive ela sustentou muito tempo a nossa casa com as vendas e aluguéis de imóveis. Eu falei, aqui em Alphaville o que mais precisa é de corretores de confiança e principalmente pessoas de qualidade, né? Que entregam valor. Hoje está em falta aqui. E aí os dois saíram dali, não sei o que eles fizeram, mas ela, tipo, ressignificou aquilo, hoje ela se tornou uma corretora aí de alto padrão aqui de Alphaville. E ele abriu uma academia hoje, acredito que vai abrir até a 2ª academia. Talvez alguém já tinha falado isso pra ele de uma maneira diferente, mas eu simplesmente sou o cara que joga a bomba na mesa e deixa estourar. Não é comigo, entende? Mas o que aconteceu comigo joga pode real. acontecer. Exato. E aí o que eu vi é realmente o que eu tava querendo fazer com... Então a minha dica é essa. E aí 2018, 2020, aí abri, quando eu ganhei esse primeiro dinheiro, que eu fiz esse primeiro dinheiro, esses R$8.000, eu falei, cara, é isso. Esse é o caminho. E aí eu comecei o meu primeiro negócio, que foi voltado para um segmento onde eu tinha mais autoridade. E ali eu comecei uma empresa de intermediação. Primeiro continuei com os treinamentos, com as mentorias, só que eu percebi que não é escalável. Sim.
Falei, cara, porque a mentoria tem que ser no corpo a corpo. Tem que ir na clínica, tem que perceber a dor. Não tem que você fazer via chamada de vídeo. A gente Online. não tem jeito, você tem que ir lá. Não E o tem médico mesmo também não vai resultado. parar o dia dele, a clínica dele, para poder ficar fazendo chamada de vídeo com você. Não tem como, você tem que resolver a dor ali. Aí ali eu abri o primeiro negócio que foi de intermediação de equipamentos médicos, porque ele precisava vender o equipamento médico dele que estava parado, usado, talvez que já tinha ficado obsoleto. E o médico estava se formando agora, precisava comprar um equipamento mais usado, mais barato. E eu fazia essa ponte, então eu ganhava através dessa intermediação. Eu percebi que ali eu podia montar uma empresa disso, de intermediação de venda de equipamentos médicos. E ali eu montei uma empresa de intermediação de equipamentos médicos, a gente tem até hoje essa empresa. Aí eu percebi que eu precisava de um laboratório de ciência técnica para fazer assistência técnica desses equipamentos, atender esses clientes, atender eu como cliente. Aí abri uma outra empresa para atender essa demanda, depois abri uma transportadora para poder transportar esses equipamentos médicos, porque quebrava muito no começo. Tudo que você podia terceirizar, você aprendeu e trouxe para dentro do seu negócio, digamos assim. E ali foi quando eu comecei a montar meu ecossistema desse nicho, desse segmento do mercado médico. E ali foi tudo através do quê? Através de escutar a minha esposa, que eu acredito que Deus falou com ela, eu escutei ela, fui teimoso, porque o homem às vezes ele é meio teimoso, demora para ter ter a resposta, né? Tem um delay, né? Isso. Então, mulheres, esposas, tenham paciência com seus maridos, tenham paciência com seus varões aí, porque às vezes ele escuta, e a gente concorda, só que a gente quer discordar com a gente mesmo, porque a gente fala, não é possível que é só isso. Mas é uma coisa simples que precisa ser feita, você precisa escutar. E aí, depois de ter ouvido realmente ali Deus através da minha esposa e depois ainda ter tido a teimosia, né, de querer empreender de vários lugares, né? Sim. Enterrar o meu know-how por várias outras coisas. Outros segmentos. Não deu certo nenhum. E aí, quando eu realmente foquei naquilo que eu tinha mais autoridade, foi onde eu realmente comecei a ter resultado. E ali começou a nossa primeira empresa. E hoje a gente já tem mais de dezenas de empresas só por conta realmente de uma decisão de ter estourado a ponte um dia. Que tem pessoas que às vezes ela busca muito, ela foca muito na estabilidade e segurança. E a gente sabe, nós que somos empreendedores, não existe estabilidade nem segurança. Existe. Em lugar nenhum. Ah, mas eu sou funcionário público. Funcionário público pode ter um corte, assim como teve na pandemia. Sim, quantas pessoas foram cortadas, quantas pessoas ficaram recebendo metade do que ilusão, a estabilidade. ganhavam. Então é uma ilusão. Eu acho que eu não acho, tenho certeza. O único caminho que leva à riqueza é através do empreendedorismo. Seja você pegar uma água, comprar uma água num lugar que ela custa 80 centavos e você vender no cinema a R$9. Sim. E eu falo, por que eu falo isso? Porque eu fui no cinema na pré-estreia, inclusive essa semana, lá no Som da Esperança. Sim. E a água mineral tava R$9. É sobre você entender onde é que está o seu público-alvo, né? Você fazer essa análise de mercado e você entender onde é que estão essas pessoas, né? O que elas fazem e você está ali no ambiente certo. Porque às vezes, o que eu vejo e observo muito? As pessoas não conseguem escalar ou não conseguem crescer o seu negócio na proporção que gostariam e começam a achar que o meu produto é ruim, sabe? Ou eu não tenho o dom, não tenho a habilidade. Não é. Às vezes você está ofertando para o público errado. Sem dúvida. Né? E quando você enxerga isso, nossa, não é para essas pessoas que eu vou vender, mas essas pessoas estão aqui em um outro lugar. E aí você consegue fluir e alcançar resultados assim imensuráveis. Fato. Né? Com certeza. E o quanto é importante também o sim que nós damos ao nosso propósito, né? Quando você compartilhando aí a sua trajetória, me veio isso à mente, né? Que quando a gente diz sim ao nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para ser e nos chamou para fazer, a gente consegue assim romper de uma maneira imensurável mesmo, porque o nosso propósito é algo de mais precioso que a gente carrega, e nós temos isso, cada um tem uma identidade única, né, e precioso, e às vezes a gente vê muito grau comparativo, por exemplo, a gente pega aqui um controle do A e o controle da TV. O controle da TV não liga o A e o controle do A não liga a TV. São propósitos diferentes. E às vezes a gente se paralisa porque a gente quer se comparar com o outro, que já está em um outro nível, em um outro patamar. E às vezes a gente não consegue ter o mesmo resultado, não consegue ir pelo mesmo caminho. Mas o quanto é importante, né? A gente entender o nosso propósito, entender o nosso sim, porque quando a gente diz sim para aquilo que Deus nos chamou, a gente está alcançando muitas outras pessoas, muitas outras vidas. E quando a gente negligencia isso, são vidas que também estão deixando de ser alcançadas. Sem dúvida, com certeza. E pensando nisso, quando você dá o sim pro seu propósito, eu dei o meu sim pro meu propósito saindo de um lugar e indo pro outro. Então eu estava em Curitiba, meu negócio não ia acontecer em Curitiba. Isso. Aconteceu em Manaus. E hoje
tem pessoas de Curitiba que, nossa, Adriano, não acredito que você trabalha com isso e tal. Mas você não vai dar certo no lugar que você tá. É verdade. E as pessoas que estão próximas de você, muitas das vezes, aqueles que parecem ser clientes, até potenciais ser clientes, não vão comprar de você. Nem o teu serviço, nem o seu produto. Isso mesmo. Então você precisa sair do teu lugar que você tá, ir para outro lugar com outras pessoas, e ali você vai dar certo. É igual essa água. Essa água, num lugar que tá numa distribuidora, ela é a mesma água. Vamos pensar que é uma água Polycast. Ela é uma água Polycast, ela tá numa distribuidora, vendendo no atacado, comum com todas as outras, vai ser vendida 80 centavos. Se ela sai desse lugar e ela vai para um outro ambiente, que é uma conveniência dentro de um shopping, dentro de um cinema, ela vai ser mais valorizada. A mesma água vai custar 10 vezes mais do que ela custaria ali. Mas alguém tem que ter esse trabalho de tirar essa água desse ambiente. Essa pessoa vai ter que sair do ambiente dela, vai ter que ir nesse lugar, tirar essa água, ir para outro ambiente, ter essa outra ideia. Que é sobre o quê? É você fazer mais do mesmo com diferencial. Você fazer mais do mesmo com diferencial, você vai enriquecer com qualquer coisa. Porque a água, você imagina 900% de lucro em uma água, que é comum. Então tem pessoas hoje que estão perdendo realmente de viver o seu propósito, dizer o sim do seu propósito, simplesmente porque não querem sair do lugar onde estão. Então, eu saí de Curitiba há 3 anos, e todo mundo falou, até eu achei que era loucura, eu falei, cara, você é doido, cara, você sair de um custo de 10 mil pra você ir para de 100 mil. Mas eu acreditava não somente no custo que eu teria, mas se eu vou ter que ter um custo a mais, eu vou ter que correr atrás de mais coisa. Isso. Eu vou ter que escalar mais coisa, eu vou ter que faturar mais. Então, às vezes a pessoa ela quer até morar num lugar melhor, ela quer ter um carro melhor, ela quer fazer viagens melhores, ela quer se vestir melhor, mas ela não quer dar o luxo, ou ela não quer simplesmente sair do lugar dela, do estado de conforto dela, para ir no estado de confronto. E aqui em Alphaville a gente percebe que é um estado de confronto o tempo todo. Porque aqui, a cada momento, tipo, você vai num lugar igual a, tipo, uma padaria que você paga, sei lá, R$8, R$9 no pão de queijo. Tem lugar que você paga centavos no pão de queijo, tem? Porque é o lugar. Sim. Tudo é sobre o lugar. Então, se você quer ser valorizado, você precisa sair do lugar que você tá. Senão você não vai ser. É igual você saiu do lugar onde você tá, você falou que você morava lá em Piauí. Tocantins, você podia estar morando lá, continuando morando lá, custo de vida bem baixo. Aí você veio pra cá, conheceu pessoas diferentes, ideias novas, e hoje você tá aqui com o seu Polycast Talks e descobrindo novos propósitos para poder realmente ajudar essa galera a se encorajar realmente a começar a empreender. Eu falo para você que eu não empreendo, eu aprendo. Eu estou aprendendo todos os dias, porque todo dia é um aprendizado, não tem como. É isso, todo dia é um aprendizado mesmo. E como que foi esse seu processo para o digital? Para você já trazer do seu negócio, digamos assim, das suas empresas físicas, para você começar a escalar no digital? Então, a minha dor foi na pandemia, inclusive. Foi um médico que me deu a ideia. Ele falou, Adriano, que sabe se você fizer um grupo no WhatsApp, você me coloca dentro desse grupo e eu falo que eu comprei com você, porque ele já comprava comigo nas outras empresas, e aí você tem uma prova social. Daí eu falei, bora? Aí eu coloquei ele dentro do grupo e aí, ele começou a compartilhar, pô, tem um grupo aqui de um cara que ele faz intermediação de equipamento médico, tem serviço de assistência técnica, já foi profetizando, tem transportador, nem tinha ainda. Eita, Glória, só tomando posse. E aí eu falei, cara, top. E aí ele começou a colocar os médicos dentro, começou a trazer os residentes, começou a colocar os médicos ali dentro e tal, e ele começou a rolar negócio. Nossa, são os amigos de propósito, né? E esse médico de Curitiba, o Dr. Juliano Palmiro, ainda agradeço a sua vida, Dr. Juliano, porque você foi uma das pessoas fundamentais para esse sucesso. A gente tem amizade até hoje. Inclusive, é um cara que conheceu Jesus também. E é um cara servo do Altíssimo aí. E aí, nessa época... aí, depois disso, eu falei, cara, eu posso fazer mais. Aí eu abri um Instagram, que é a Market Oftalmo, que é o mercado livre, né? Sim, da oftalmologia, do mercado de segmento de visão, né? De olhos. E aí, eu abri esse Instagram. E como era na pandemia... as indústrias do mercado da indústria farmacêutica não estavam voltadas para esse segmento, porque o tradicional da indústria farmacêutica é você visitar pessoalmente o médico. Só que na pandemia não tinha como visitar médico, estava proibido visitar. E aí eu tive a ideia de montar um Instagram. E esse Instagram, cara, bombou. Hoje ele tem 20.000.9, mas é tudo conquistado na raça, não tem seguidor comprado, nada. E é um Instagram que alcança, tipo, na média de 2.000, 2.500 médicos, só médicos, diariamente, entendeu? Então e ali eu comecei a vender muito. Então hoje, através do Instagram com o WhatsApp, a gente vende muito através dessa máquina. E hoje a gente não investe em tráfego. Sim. Porque acontece, o médico hoje, para você chegar na mesa de um médico qualificado, de um oftalmologista, que no caso é de visão,
Pra você, a gente já tentou fazer várias campanhas, é difícil você chegar. Traz muita curva de rio que a gente fala. Sai só público desqualificado. Desqualificado, aí cansei. Frio. E aí, através do Instagram qualificado, como ele já é enganjado, então a gente consegue. Muito bom. A gente transformou numa máquina de vendas no Instagram com o WhatsApp. Então a gente trabalha hoje basicamente com o Instagram e o WhatsApp. E ali a gente hoje escala. E tem também no Marketplace, no Mercado Livre também, né? A gente também trabalha. Então a gente está nesse segmento hoje, na parte digital. E aí, questão de... A gente tem parcerias hoje, como eu tenho o Instagram também, o Adriano Marques Oficial. Quem quiser seguir Adriano Marques Oficial. Por favor, sigam. Hoje eu acabei de fechar uma parceria também com uma loja de acessórios para Apple, né? De iPhone, acessórios de celular e tal. E aí o cara só pediu uma ajuda, que ele é low profile total e ele queria começar nesse digital. E aí eu falei, cara, mas o que pode te ajudar? Falou, cara, te dou um percentual do negócio para você começar a divulgar e bora. Sensacional. Então eu tenho feito algumas parcerias nesse sentido, inclusive a gente também tem uns outros parceiros hoje que são influenciadores, que hoje eu tenho um influenciador que é meu sócio, que eu sento na mesa de negócio para negociar, tipo negociar publicidade e tal. Porque influenciador, muitas das vezes, ele tem influência, mas ele não sabe negociar. É verdade. Ele não sabe valorizar. É tipo artista, né? Que tem influenciador que o cara, ele faz conteúdo de uma forma tão natural que ele consegue enganjar e o vídeo consegue crescer, só que na hora dele começar a valorizar, ele não consegue. Então eu consigo fazer esse trabalho também, tem algumas parcerias nesse sentido. A gente tem hoje também, empresa voltada para o segmento também de parte de importação, exportação, parte de construção, ramo de eventos. Inclusive, a gente também tem um espaço de eventos aqui em Alphaville, que é no Brascan. Eu também, como eu falei, como você mesmo falou, eu também sou escritor. Hoje tem 3 livros. O primeiro livro é Dinheiro, o nome do livro, que é Como Criar Riqueza e Valorizar Suas Finanças. Bem prático, bem objetivo, assim. Tipo, quem quiser realmente saber o que fazer e o que não fazer com dinheiro, esse livro é o livro. Eu conto o que realmente eu fiz e não deu certo. E eu conto como eu fiz para dar certo nesse livro. É bem tranquilo. Aí tem o outro livro que é muito bom também, que é o de Quebrado a Milionário. Esse. Você chegou a... Eu tava pesquisando e olhando. Ainda não li todo, mas eu disse, nossa, uau, que sensacional. Quero muito conhecer essa história. Eu vou trazer para você os livros. Maravilha. Inclusive, esse de Quebrado a Milionário, as pessoas esperavam que eu traria sobre dinheiro, sobre finanças. Mas eu trouxe voltado para empreendedorismo, que é como construir dinheiro através do empreendedorismo. Então esse livro eu conto um pouco da minha história, o que eu fiz, o que eu não fiz, mas dando realmente ali o caminho de como a pessoa construir riqueza através do empreendedorismo. E aí o último livro que a gente fez foi o Acelerando Empreendedores, que é um manual do empreendedor. Que é um manual para o cara recorrer como que ele monta uma empresa, porque na escola você não aprende como você abre um MEI, você não aprende o que é uma contabilidade, você não aprende o que é um regime tributário, você não aprende nada. Na escola, na verdade, nós não somos incentivados a empreender. É um ciclo, assim, você vai fazer aqui, terminou a escola, aí você vai fazer na faculdade, aí depois você vai atuar na sua área, e aí você vai ter a ilusão da estabilidade, aí você faz um concurso público. É esse ciclo que nos é ensinado, né? Não é implantada essa cultura do empreendedorismo, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente compartilhar essas histórias e a gente conhecer, entender o processo que cada pessoa viveu ali, as dores que passou, como superou, porque a gente consegue incentivar outras pessoas também por meio disso. Sem dúvida. Porque as pessoas, às vezes, se paralisam pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Aquilo que você falou, nossa, será se eu consigo fazer isso? Quantas vezes a gente já pensou, né? Eu digo por mim também, quantas vezes, nossa, será que realmente eu consigo fazer isso, que eu vou dar conta? E quando a gente se permite, a gente vê que é muito mais além. Muitas vezes a gente subestima ali o agir de Deus. A gente quer limitar o agir de Deus porque a nossa mente é limitada e a gente acha, nossa, meu Deus, mas nunca é sobre nós, sobre o nosso conhecimento, mas sobre quem Deus é através de nós e o que Ele pode fazer através da nossa vida. A gente só precisa se permitir aquela oração perigosa que a gente diz, Senhor, eis-me aqui, me usa. E aí quando Deus vem e entrega algo pra gente, a gente olha e diz assim, nossa, escolhe outra pessoa, ou escolhe outro Deus, tem outra pessoa ali que é mais capacitada, que fala melhor do que eu, né? E a gente acaba querendo delegar e não quer fazer. Sem dúvida, é sobre isso. E eu sou muito dessa questão de pôr em prática as coisas, sabe? Eu não sou um cara que, autoridade de finanças, não sou o cara da autoridade na Bolsa de Valores, não sou o cara da autoridade falar assim, o cara vive exatamente, o cara falar assim, que ele vive tudo que ele fala, tudo que ele prega, eu acho que eu vou ter dúvida dessa pessoa, porque muitas das vezes a gente se auto-sabota. Sim. Porque a gente se compromete com algo e a gente acaba não fazendo 100% daquele algo que a gente se comprometeu. Porque a gente é mestre em sabotagem.
Então, o que muito me apegou, o que muito me pegou, todos os livros que eu fiz, foi por conta de dores que eu tinha. Tipo, o Manual do Empreendedor que a gente criou agora foi por causa disso. Porque eu falei, cara, como é que eu vou recorrer a um lugar que, pra mim, saber o macete do caminho? Então, esse Manual do Empreendedor é isso. E aí tem o último livro que a gente tá agora lançando, que vai ser um livro de coautoria, que eu tive a ideia de fazer de coautoria. Ah, legal. Que a gente tem hoje um ecossistema também, que é o Kindle Business, que é o negócio do reino, que a gente pegou 10 pessoas, né, 10 autores de áreas diferentes, pra gente, o título do livro é Deus, seu maior sócio. Uau, que forte. Porque como você falou, como você chama Deus pro teu negócio e você entende que realmente você tem uma responsabilidade sobre isso, eu acredito que tudo muda. Porque a partir do momento que você entra num negócio por causa de dinheiro, você vai sair por dinheiro. Agora, quando você entra pelo propósito, ele permanece. Todas as empresas que hoje permaneceram, você vê, por exemplo, as grandes empresas, Elon Musk, que tem a Tesla, entre outras empresas que ele tem, assim como Bill Gates, grandes caras, esses caras empreendedores, tipo, pensar no Flávio Augusto também, que é um grande cara, o próprio Thiago Brunet, são caras de propósito, são homens de propósito. Sim. Então, por isso que permaneceram. Agora, você vê pessoas que abriram um negócio por conta de dinheiro, não permaneceram. Porque Deus não está no dinheiro. Sim. Deus está no propósito. E a pessoa que entra por dinheiro, ela sai por dinheiro. E a pessoa que entra por propósito, ela sai pelo propósito. Mas ela sai pelo propósito no sentido de abrir um outro propósito. Porque ela fala, tô saindo com você porque eu aprendi como que empreende. E agora eu vou empreender no meu propósito. Então ela não sai, ela permanece muitas das vezes. Agora a pessoa que dinheiro, ela sempre vai sair. Pelo mesmo fator que ela entrou. E o nosso propósito não é só sobre nós, né? Mas é principalmente sobre alcançar outras pessoas. Deus, eu creio assim, que Deus ele nos capacita, mas para que a gente consiga alcançar outras pessoas. Nunca é para reter ou para parar a bênção. Chegou em mim e acabou aqui. Não, pelo contrário. É para que a gente consiga fluir através de nós e alcançar outras pessoas. Né? Incentivar, ensinar. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas eu só passei dores na minha vida. Né? Eu só não tenho coisas boas para compartilhar. Mas é exatamente nessa área que o Senhor quer te usar. É através da sua dor que você vai ensinar outras pessoas que também estão passando pela mesma situação. Você vai dizer... Olha, eu já passei por esse caminho, eu consigo aqui otimizar o seu tempo. Sim, sem dúvida. Para você não ficar aí tentando e no final não conseguir. E é muito disso, porque se eu falar para você que é muito mais fácil eu ficar numa zona de conforto, ou trabalhar para alguém, prestar serviço para alguém. Claro. Tipo, a pessoa que tá pensando, cara, mas eu tô trabalhando para alguém, todo mês vem aquele dinheiro. Eu tô bem, meu salário tá bom, tá pagando minhas contas. Eu falar para você, é uma treta, é problema todo dia. Nem ontem eu fui no barbeiro, ontem, foi na terça-feira. E o cara chegou e perguntou pra mim, você pergunta, e aí, Adriano, como é que tá? Eu falei, tá tudo beleza? Eu falei, não, tá tudo ruim, cara. Problema, boleto pra pagar, funcionário enchendo o saco, só bomba pra tudo que é lado. Não tá legal. Mas contudo, se a gente não tivesse nesse desafio, a gente não tava se forjando a ser melhor. A gente não estaria se forjando a forjar outros negócios. Por exemplo, a gente tem um negócio desafiador que eu abri agora, que é uma cafeteria. Pra que eu ia querer mexer com isso? Já compartilha, fica por aqui? Fica no Off Square aqui na Sagitário, na lateral ali que tem a... Sabe aquele shopping, Off Square? Sei. Ali, fica ali de frente pra rua ali na Sagitário 138. Ótimo, muito Mas bom. É que eu gosto muito de café, sabe? Sim. E aí é um negócio que não tá, tipo, a pessoa acha assim, tipo, eu tenho um acionista comigo, né, nesse negócio, e aí o cara deve estar abismado, falou, como que esse Adriano é doido, cara? Porque nem um negócio que você abre, uma coisa que eu sempre falo, você não abre um negócio como se você estivesse comprando uma vaca. Que uma vaca você compra, coloca no pasto e aí se ela é uma vaca leiteira, no outro dia você vai e tira o leite dela. Você já tá tirando ROI daquilo que você acabou de comprar. Só que quando você abre um negócio, não é assim. O negócio para começar a dar resultado demora 1, 2 anos. Tô falando de comércio. Sim. E aí a pessoa acha, cara, mas tá empatando, tá dando negativo. É isso mesmo, cara. Você tá construindo algo. Porque a gente tá construindo uma audiência do nada, a gente tá construindo uma marca do nada, então tudo isso demanda tempo, entende? A gente entende de pessoas, entende de negócios, mas a última resposta é de Deus. Ele que manda os clientes, ele que manda ele que manda os fornecedores, ele que dá a ideia para que a gente possa ter novas ideias, ele que mantém o movimento, qualquer negócio aberto. E a gente precisa entender isso. Então muitas pessoas, às vezes, você tá querendo desistir do teu negócio. Eu falo para vocês, quantas vezes eu quis desistir de vários negócios. Você só tem que sair ou fechar o seu negócio se o teu sócio não está caminhando na mesma visão sua. Se você está com uma visão, o teu sócio está com outra visão, saia o mais rápido possível, porque não vai mudar isso. Porque se já está com a visão desse jeito, um olhando para um lado e olhando para o outro, é divisão. E uma casa dividida não prospera, então não tem como. Você vai só postergar o inevitável. Agora, vocês estão alinhados na mesma visão e o negócio está dando ruim, vai dar bom.
Você só precisa continuar, permanecer e buscar novas ideias de como fazer o que está acontecendo para não dar certo. Isso. Porque eu digo para você, nesse momento tem pessoas bilionárias, ficando bilionárias, empreendendo. Por que você está no negativo? Você precisa só descobrir. Você só não é um bilionário, teu negócio só não está dando certo porque você precisa descobrir o porquê. A partir do momento que você descobriu o porquê e como fazer, você vai dar certo. Já deu. Com certeza. E você está com novos projetos para a China? Temos novos projetos para a China. Temos também. Voltado também para essa mesma área? Sim. Hoje a gente leva pessoas para a China, né? Eu já fui 3 vezes para a China, então a gente leva pessoas para a China de excursão. A gente dá assessoria também de importação, exportação também. A gente tem um braço junto com o Piero, seria como se fosse, sim, seria como se fosse uma mentoria para eles lá ou não especificamente? É uma mentoria, porque uma mentoria. Eu falo para você, a primeira vez que eu fui para a China, eu me senti um ET, um extraterrestre. A gente se sente perdido, né? Meu Deus do céu. Eu falei, cara, onde eu estou? E lá na China, não sei se você sabe a cultura, você já chegou aí para a China ou não? Não conheço ainda. As pessoas não estão nem aí para você fala inglês. Eles não estão nem aí para você se você fala francês, se você fala europeu. Se você não dominar o chinês lá, o mandarim, você não é nada. Então você precisa ter um tradutor com você lá. E eu cheguei sem ninguém lá. Eu cheguei sem tradutor, cheguei sem ninguém lá e fui pondo o peito. Não, eu sei me virar com inglês, sei me virar um pouco com espanhol. Cheguei lá, não valeu de nada. Não valeu de nada. Passei um apuro. Então, através desses apuros, dessas dores que a gente passou na China, eu como empreendedor, também tem algumas coisas que a gente importa e tal. Eu falei, cara, vamos criar uma assessoria em relação a isso aí pra gente poder ajudar as pessoas, que é o que você falou, tudo sobre pessoas. Então a gente tem hoje uma mentoria que a gente assessora pessoas aqui no Brasil, preparando ela para ir pra China. E lá na China também a gente assessora ela lá, fazemos sourcing também de produtos, qualquer produto, seja qualquer um. E também a gente dá assessoria aqui sem a pessoa precisar ir pra China. Ótimo. Não precisa ir pra China para poder importar da China. Você só tem que ter o acesso de como fazer aquilo que você precisa ser feito, seja o produto, seja serviço, seja o que for. Então a gente tem essa assessoria hoje, a gente tem a Import 10X, que é com, inclusive o Piero é um dos sócios aí desse negócio, junto com o Kendi, inclusive eles estão lá na China agora, né? O Kendi e o Tassiano, que são dois braços desse ramo de importação e exportação, estão lá porque tá tendo a Campo Tool Fair agora, né? Isso, e alguém tem que ficar aqui, né? Alguém tem que ficar aqui, alguém tem que tocar os negócios aqui. Inclusive, vamos trazê-los aqui também para compartilhar um pouquinho da trajetória dele, da história dele. Com certeza. E vai ser muito bom. Mas assim, Adriano, eu gostei demais da nossa conversa e para mim foi um prazer e um privilégio receber você aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu, que está nos assistindo, se inspira com a sua história, porque realmente é uma história inspiradora que a gente aprende muito. Eu gostaria de passar aqui mais tempo. Já deixa aqui o convite para a gente vir fazer de novo o próximo episódio, por favor. Com certeza. Porque assim, eu sei que é pouco tempo para a gente compartilhar muitas coisas boas que você teve na sua trajetória. E isso é o mais importante, né? A gente olhar e entender como foi esse processo, essa construção que você fez, que é uma etapa de cada vez, né? É um passo de cada vez. E isso é muito bonito, isso é muito importante, ver que você coloca sempre Deus em primeiro lugar. Sem dúvida. Né? Que você tem os pilares aí que você honra na sua vida, que a gente estava conversando antes de começar. Então, isso é muito bonito. Então, não tem como realmente não dar certo. É como a palavra nos ensina, quando a gente coloca ali o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas com certeza vão ser acrescentadas. Vem um direcionamento e a gente só precisa ter essa sensibilidade. Com certeza. De entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Verdade. E eu queria aproveitar e agradecer a minha esposa, né, que acreditou em mim aí, desde tanta luta junto. Verdade. Agradecer nossos filhos, agradecer também meu pai, minha mãe. Minha mãe não tá mais aqui, mas meu paizinho que tá lá em Curitiba, agradecer. Um beijo pra eles. Porque a gente tem uma base de algum lugar, entende? Porque às vezes o cara pensa, mas meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, cara, mas eu acredito que alguma coisa que ele fez durante sua vida, tenho certeza absoluta que contribuiu. Então eu tenho certeza, não tenho dúvida, que tudo aquilo que alguém fez por mim um dia, seja de ruim ou de bom, contribuiu pro meu estado atual de hoje. Então o que eu quero deixar de mensagem final aqui, que você não desista, não enterre o seu talento, não enterre o seu know-how, persista se a tua visão estiver alinhada com a visão de Deus e não tem como dar errado. E a única forma de enriquecer através do empreendedorismo, não tem jeito, não conheço nenhum CLT hoje, nenhum prestador de serviço, você fala, pô, você tá chegando aqui tua Porsche, tem liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, não conheço, né, mas
tem pessoas ainda que estão tentando, de repente, descobrir esse caminho, né? O CLT, ele é mais, eu digo assim, que ele nos limita muito, tanto questão de tempo, como questão de ganhos também. Porque Sem a dúvida. gente tá ali, querendo ou não, eu tô vendendo as minhas horas de trabalho. Uhum. E a gente tem 24 horas no dia, eu tenho que levar em consideração que é humanamente impossível trabalhar as 24 horas por dia. Então, eu tenho aqui um curto período que eu consigo trabalhar. E querendo longe, preciso do CLT. Porque eu fui no CLT um dia, eu fui o prestador de serviço um dia, o que eu tive de aprendizado disso? Que a gente tem que ser um prestador de serviço, a gente tem que ser um CLT por um tempo para aprender. Aprender aquilo que você teve a oportunidade de aprender, empreendendo na empresa dos outros sem ter custos. Claro. Cara, monta o seu próprio negócio, não tenha medo. Hoje eu vejo tanta gente com potencial, cara, presa no medo. Sim. E é isso, a gente precisa encerrar os ciclos com honra. Tudo na nossa vida são ciclos e estações. Vai ter um momento que eu vou ser CLT, que eu tô ali começando, tô engatinhando, tô aprendendo. E aí eu vou entender que aquela estação ela já se encerrou, que ela foi importante para mim naquele momento, mas que agora eu tenho ali novos voos, novas oportunidades, e a gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai conhecendo outras pessoas. E assim, nunca se deixe paralisar pelo medo ou pela insegurança, mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração, que isso é o mais importante. Quando a gente sonha os sonhos de Deus, não tem como dar errado. Amém. Sobre só sucesso, com certeza. Com certeza, demais. Mas, Adriano, brigadão, viu? Foi um prazerzão conversar com você. Eu que agradeço. E eu fiquei muito feliz. Conhecer um pouco mais da sua história. Foi assim, pra mim, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Tô me sentindo muito honrado. E eu queria aproveitar e pedir pra vocês, já se inscreve no canal aí, ó. Polycast Talks. Já ativa todas as notificações, né? Porque vai sair um vídeo novo logo, a qualquer momento, né? Isso, logo em breve a gente vai soltar esse episódio aqui e você ativa as notificações para você acompanhar na íntegra. E já deixa um like se você gostou do vídeo também, né? Compartilha aí qual foi desse episódio aqui o momento que mais te impactou, o momento que mais te inspirou. A gente quer conhecer também a sua história, a sua trajetória, a sua dor, a sua dificuldade. A gente está aqui para somar, para contribuir. Então, e façam perguntas também que a Poli vai responder, porque ela também é uma pessoa que é empreendedora, porque a pessoa que empreende não é só a pessoa que tem uma empresa. A pessoa que empreende é que compartilha conhecimento para destravar a vida das pessoas. Então, você é essa pessoa, acredito, com certeza. Obrigadão, tá, Adriano? Com certeza. Ó, espero você me convidar para as próximas aí. Com certeza, já está convidado, então, viu? Fechou. Vamos pra cima. Deus abençoe. Vamos. E para você que ficou aqui com a gente até o final, obrigada. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir, com aquela pessoa que você ama, que precisa empreender, que precisa dar esse pontapé inicial, ir para um próximo nível, ir para uma próxima fase. Então, deixa aqui o seu like mais uma vez e até o próximo episódio.